começar nesse horário agora, pelo factamente que o Danilo tem os horários de bombeiro, né? O Rogério também. Então, o Danilo é diretor administrativo e financeiro da Petros, e o Rogério, o assessor dele, eles estão aqui com o objetivo de fazer uma apresentação sobre a Petros em função dos boatos que estão acontecendo por aí, das preocupações que todo mundo tem com a nossa Constituição. Isso foi gerado a partir daqueles problemas da Postales lá. Então, ele aceitou o convite do sindicato com esse objetivo, de vir fazer uma apresentação. No início ele vai falar sobre questão estrutural mesmo e sobre números, e depois a gente vai abrir aqui para umas perguntas, né, para tirar suas dúvidas. Então, o objetivo maior hoje é a gente entender um pouco mais de Petros. Ainda bem que nos últimos anos a gente falou muito de Petros e a tendência é continuar, né? Mas vamos passar para o Danilo, que vai ser uma coisa mais objetiva, né, que ele possa, então, esclarecer para a gente as nossas dúvidas. Como tivemos hoje cedo lá no clube, né? Conversando com os aposentados lá, que o dia de lazer deles. Mas então agora o Danilo aproveita e faz para nós esse bate-papo aí. Obrigado. Boa tarde a todos. A ideia, primeiro, agradecer o convite do sindicato. Assim como a gente já conversou algumas vezes, a gente está à disposição lá. Talvez não no tempo que vocês precisem, talvez vocês precisem para amanhã, a gente possa mencionar outra semana, mas nós estamos aqui à disposição. Pedir desculpa porque a gente tinha combinado em janeiro de estar aqui. Eu tive um problema, eu estava de férias, eu vinha de férias direto aqui para Minas Gerais, eu tive um problema no voo, acabou atrasando um dia, um problema pessoal, e eu acabei não vindo, eu precisei pro Léo, então estamos aqui, desculpem pelo atraso, estou atrasado um mês com vocês, mas a ideia é que... Você já marcou dados mais novos, né? Melhor. Mais fresquinho. Opa! É um jeito de ver a coisa. Não, mas de qualquer maneira, assim, justificando mesmo, dizer que a gente está à disposição. Me apresentar, o Zé já falou, o Rogério Geras me assessora lá junto a Petros, eu não tinha questão jurídica, me dá um apoio lá. Sou o Danilo, eu sou formado em Direito pela PUC, especialização em Economia pela Unicamp, cursei Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e Extensão na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E hoje sou mestrando no programa da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Universidade de Lisboa, na área de gestão de empresas, né? Essa é a minha formação. Eu estou na Petros, passei na Petros, eu fui suplente no conselho, na época eu fui suplente do Paulo César, PC. Depois eu fui para a assessoria da Fundação, assessorei a diretoria nos 2 últimos mandatos, e em março fui convidado para assumir a diretoria administrativa financeira. Nessa diretoria a gente cuida da parte do dia a dia da casa e também a questão dos custos de pagamento. Mas a gente tem uma experiência bacana em relação a todo da Petros, e a proposta aqui é que a gente possa trocar algumas ideias. Vocês sintam-se à vontade para perguntar, discutir, estou aqui para tentar esclarecer. Eu vou tentar rapidamente dar o quadro da Petros para a gente partir do mesmo ponto e em seguida apresentar os números, e aí a gente conversa, mas no meio desse caminho vocês me interrompam, perguntem. Eu vou tentar ser o mais simples possível e mais objetivo, ok? Vamos lá. Sobre o que eu vou falar, vou passar direto. Principais números, só para a gente entender a Petros. A Petros tem hoje 66,2 bilhões de patrimônio, 150 mil participantes, 86 mil participantes ativos e 63 mil assistidos. Assistidos nós estamos chamando tanto os aposentados quanto os pensionistas. Tá? Isso aí é o Petros 1 junto com... Essa é a Petros, o todo. Global da Petros. A Petros administra 44 planos de previdência, são 59 empresas e 73 distribuidores. Empresas, aqui, entre elas a Petrobras, existem outras empresas, eu vou citar mais para frente um pouquinho, 73 distribuidores. O que são distribuidores? Distribuidores são cooperativas, sindicatos que montam, se propõem a oferecer para os seus membros, para os seus sócios, um plano de previdência. Diferente de um plano patrocinado, aqui é individual. Vamos lá, grosso modo, é o que a DBPrev faz, a Bradesco, a Unimed é um exemplo, isso. Onde o próprio participante é responsável pelo todo das suas contribuições. Porque só para a gente ter uma ideia, porque a Petros ela é uma empresa, é uma fundação muito patrocinada, não tem só a Petrobras, em que pese a Petrobras ser a nossa principal patrocinadora, tanto em número de participantes como em volume de recursos.
mas eu tenho outros planos, e aqui, citando alguns deles. Os conselhos regionais de administração de vários estados, os conselhos regionais de estatísticas, os regionais de odontologia, vamos lá, a Petrobras, o Senai, o SESI, a Sanasa, com a empresa lá de Campinas, a YPR, a Eldorado, com a Celulose, e esse aqui eu pulei porque esse Instituto Brasileiro de Atuárias, em que pese aquilo que eu já disse, a Petrobras é o mais importante quando isso em volume de recursos e de pessoas, mas isso aqui para a gente é um selo de qualidade, que até essa capacidade da Petros, porque os atuários são são os responsáveis pela formação do ponto de vista de cálculos, benefícios, e são as pessoas que talvez mais entendam do ponto de vista técnico, não mais entendam necessariamente, mas é a profissão, talvez a profissão mais ligada à previdência e seguro. E quando esses caras escolhem, tem o plano deles na Petros, é porque eles reconhecem qualidade na Petros, eles poderiam estar em qualquer lugar. Então isso para a gente aqui é motivo de muito orgulho de ter eles aqui, isso é um carimbo de qualidade. Rapidamente, a estrutura da Petros, para quem não conhece, a Petros é formada pelo Conselho Deliberativo, onde quem preside é indicado da patrocinadora, e são 3 membros da patrocinadora, indicados, e 3 membros eleitos. Aqui no Conselho Deliberativo, quem preside é o indicado da patrocinadora. Entre os eleitos aqui eu tenho Silvio Ledino, Paulo César e Epaminondas. São 3 eleitos. Aqui no Conselho Fiscal, eu tenho 2 e 2 da patrocinadora e 2 do eleitos. Aqui quem representa os participantes, os eleitos são o conselheiro Tedesco e o conselheiro Paulo Brandão. Fernando Siqueira. A diretoria executiva é formada pelo Henrique Egger, presidente, também é um economista, foi da área foi do DIEESE, assessorou durante o período a FUP, mas no último período ele era o Comitê de Auditoria do Banco do Brasil. Então ele é um especialista nessa área de auditoria. O diretor Lício é formado na Unicamp, é um doutor na área de fundos de pensão, a principal tese dele é sobre a dependência do desenvolvimento econômico, desenvolvimento das economias com base nos fundos de pensão. O diretor de seguridade é o Fernando Carvalho, que foi diretor de RH, foi gerente de RH na Petrobras. E eu tinha falado. Importante, todas as decisões aqui são colegiadas, ninguém aqui toma uma decisão que envolva patrimônio da fundação ou decisões mais estratégicas, sem que passe por diretoria executiva, e aí eu tenho mais os comitês que são formados, depois eu vou abordar um pouquinho, a ouvidoria e a auditoria interna. A auditoria interna antes ela estava ligada à presidência, a gente quando assumiu em março decidiu tirar ela daqui e ligar diretamente ao Conselho Deliberativo, que é uma boa prática de mercado, porque ao identificar qualquer desvio, seja ele de qualquer natureza, ou de maneira deliberada ou não fazia muito sentido o auditor se reportar à presidência, nosso atendimento tem que se reportar ao conselho, que é o órgão máximo da entidade, porque inclusive ele pode identificar um erro na gestão, inclusive do próprio diretor. Então seria importante que ele se reportasse diretamente. Foi isso que a gente fez. Um auditor importante, ele é indicado pela patrocinadora, via de regra é um auditor via de regra não, é um auditor de carreira da Petrobras, dos quadros da Petrobras, que é indicado por ela no Conselho Deliberativo ratifica. Eu não conheço nenhum momento que o Conselho não ratificou um indicado da patrocinadora a respeito da auditoria. Quero conversar um pouco com vocês sobre fluxo de investimento antes de entrar nos números. Por quê? O clima que a gente vive hoje, a minha ideia não é passar que não tem um clima de desconfiança, insatisfação, de dúvida, de modo geral existe esse clima está colocado, está em relação à Petrobras, está em relação à Petros, está em relação à política brasileira, são uma série de coisas. Então, mas tem algumas coisas que se aparecem, que se dizem que a gente nos preocupa. A impressão que a gente tem é que um cara chega, bota um papel debaixo do braço, sobe lá na sala da diretoria da Petros, um cara assina, ele desce, pega o dinheiro, vai embora, baixa e vai embora. Quando na verdade não é assim e nunca foi assim. Então, como é que funciona o investimento na Petros? A Petros, ela tem uma postura que a gente chama uma postura passiva. A Petros não sai por aí perguntando aos investidores o que você tem na sua carteira, o que você tem para me oferecer. A Petros não trabalha assim. A Petros tem uma prática. Ela recebe as propostas,
Essas propostas entram com o nome da pessoa que está apresentando, a apresentação que foi feita, o CPF, a empresa, todo um histórico. É registrado no sistema, onde uma primeira gerência faz uma análise para olhar, primeiro, do ponto de vista mais geral. Um exemplo, um imóvel. Determinado asset, grupo de investimento, apresenta um imóvel para a Petros. Esse imóvel, ele faz sentido? A Petros está comprando imóveis, esse imóvel existe? Uma análise muito superficial para ver se vale a pena aprofundar a análise ou não. Então, a primeira olhada no produto. Ela olha, que legal, esse investimento aqui faz sentido, está próximo do que a gente procura. Essa é a primeira gerência que passa por isso. A gerência disse ok, esse investimento faz sentido. Ele vai para outras duas gerências. Uma gerência, que é a gerência da área específica. Por exemplo, se é imóveis, a gerência de imóveis. Se são participações em empresas, a gerência de participações imobiliárias. Se é um crédito, para a gerência de crédito. Essa gerência, ela olha o ativo do ponto de vista dele, do ponto de vista se ele tem a rentabilidade esperada, se ele está adequado às regras do mercado, se a legislação, se ele cumpre a legislação, ele olha o ativo. Por exemplo, ele olha uma empresa de petróleo, chega uma empresa de petróleo e investimento. Ele vai olhar se aquela empresa de petróleo, se o balanço está ok, se a rentabilidade de um período faz sentido, se as premissas que levaram aquele valor fazem sentido dentro daquilo que a gente acredita e que a nossa área estuda. Ele faz essa análise. Paralelo a isso, eu tenho uma outra análise, que é uma análise de risco sistêmico. O que é isso? O cara olha, o gerente ele olha, o outro gestor, o outro grupo, ele olha não só o ativo, ele olha o ativo na carteira. Porque eu posso ter uma empresa de petróleo muito boa, que faz todo sentido, mas quando eu trago ela para a minha carteira, eu aumento o risco da Petros ou eu diminuo. Eu já tenho outras empresas de petróleo. Então, às vezes, é um bom negócio, tá adequado. Ô, Danilo, tudo bem? Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. Presta não, viu, gente? O cara está gravando. Mas essa outra gerência, o que ela faz? Ela faz análise do todo, desse investimento frente ao todo. E vê se faz sentido, se isso aumenta o risco da Petros ou diminui. Então, eu tenho 3 análises preliminares. Uma área que entra, que olha superficialmente, para ver se faz sentido dar início à análise. Uma outra área que olha o ativo do ponto de vista do ativo e um outro que olha do ponto de vista da carteira. Esse do ponto de vista da carteira e do ponto de vista do ativo, até março de 2015, era feito da mesma gerência. A gente assumiu, a gente decidiu que tinha que separar, porque daria independência na análise, o que a gente fez, mas ela já existia essa análise. Esses caras aqui não decidem nada. Esses caras, eles analisam e dizem, olha, faz sentido ou não faz esse investimento. A partir disso, ele vai para um comitê. Esse comitê é formado, dependendo do comitê, por membros da Petros, ou no caso, tem um comitê do jurídico também, que é uma outra questão, que está aqui junta, e tem o COMIN, que eu acho que é o nosso órgão mais importante, que hoje é o mais acionado, porque conforme a orientação de discussão do Conselho, qualquer operação acima de 10 milhões deve passar para o COMIN. Como o COMIN, como a operação de 10 milhões é muito dinheiro, mas uma perto de 10 milhões, do ponto de vista de investimento, é um valor relativamente baixo. Nós estamos falando do patrimônio de 66 mil. Do ponto de vista de negociação, ele é um valor baixo, não que 10 milhões seja pouco dinheiro. Separado, qualquer um de nós com 10 milhões estaria muito feliz na data de hoje. Então, só para separar, esse COMIN aqui, que é o mais importante dos comitês, ele é formado por membros da Petrobras, BR e Petros. Quando a gente assumiu, em março, esse comitê a Petros tinha a maioria nele. A gente entendeu que o ideal era que a patrocinadora patrocinadora, Petros e um representante dos participantes. Como é que a gente escala os representantes dos participantes? Entre os eleitos. Entre os eleitos do conselho, eles discutem e escolhem um nome para participar do COMIN. Essa metodologia. A gente entendia aqui que esse comitê era necessário dar mais um controle melhor externo. E a gente aumentou o número dele, aumentando assim a representação da Petrobras, da BR e dos participantes e diminuindo o da Petros. Para quê? Para que a gente tivesse também um outro olhar externo sobre o investimento. Isso aqui, gente, o cara aqui também não decidiu nada, ele recomenda. Então eu tenho a primeira recomendação, a recomendação da análise de risco,
a análise do investimento, a recomendação do comitê e depois, dependendo do tamanho do investimento, ele vai para a diretoria executiva aí sim decidir, ou, dependendo do tamanho, do volume ou do tipo de investimento, ele vai para o conselho deliberativo. Ou seja, o que quer dizer? Um ciclo de processo onde uma série de pessoas são envolvidas, tem que dizer lá que concordam, dão lá seu CPF, seu nome, seu RG, estão lá assinando que o investimento é correto, para chegar até a decisão de investir ou não investir na fundação. E mesmo com tudo isso aqui, ok, a diretoria ou o conselho, dependendo do caso, eles podem decidir de não investir. É claro que se você tiver todas essas etapas cumpridas, provavelmente a decisão será positiva. Mas por algum motivo a diretoria pode decidir que não. E ela tem que justificar também. Então é só para vocês entenderem aqui o fluxo de investimento. Deixar muito claro. Eu sei que você não acabou, mas só para a gente não perder. Não, claro. Você falou que essas oportunidades de investimento são de forma passiva. Sim. Existe a forma ativa? Existe. Mas voltando à forma passiva, isso não gera muito trabalho para muita gente para chegar no final e falar não. Aí o quê? Tem muita gente trabalhando em cima disso e chega uma hora e fala não. É assim mesmo que funciona o mercado, porque eu por exemplo, estou lá em casa. Não vai toda hora a gente vai me oferecer coisa para me comprar, não. Senão eu ficava o dia inteiro analisando coisa. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu que vou atrás para pegar uma coisa mais barata, melhor. Esse sistema funciona assim mesmo? Toda hora está chegando coisa lá, deixa eu te falar. Duas questões. Primeiro, essa questão de decidir ou não, a tendência, se está tudo aqui indicando para aceitar, a tendência aqui é de aceitação. Eu não me lembro, essa é a tendência, eu não me lembro de nenhum Mas caso. essa pouco de entrada aí. Não, eu vou voltar lá, vou chegar lá. A tendência é que se aprove, se tiver tudo indicando correto. Agora, é claro, o que eu quis dizer é o seguinte, a decisão é desses caras aqui. Esses caras aqui, eles fundamentam a decisão, tecnicamente. Agora, quem tem uma estrutura muito grande trabalhando. Não, isso é necessário. Isso é necessário para garantir que todas as análises foram feitas de maneira independente. Se você pegar um banco, por exemplo, ele faz esse mesmo trabalho no investimento. Ele faz esse mesmo trabalho com uma estrutura. É claro que o banco tem uma estrutura muito mais robusta do que uma fundação, porque na área de análise de crédito, ele vive disso, só disso. Então, a estrutura... Por que a gente tem uma postura passiva? É uma estratégia. Nós poderíamos ter, foi uma discussão que a gente teve agora, nós poderíamos ter uma postura ativa. E, eventualmente, a gente tem, mas é muito eventual. Por quê? O volume que chega de investimento é muito grande. Então, a gente prioriza quem? Os grandes parceiros. A gente tomou outras medidas, que vocês vão ver lá na frente, que elas já vão antecipar. Por exemplo, análise de risco. Eu só aceito investimentos com análise de risco de rating externo das grandes agências de risco. Por quê? Você pode me dizer, essas mesmas empresas lá de trás, elas quebraram em 2008 o mundo. É um dado concreto. Agora elas têm uma característica muito importante. Eu tenho duas opções. Ou eu uso as nacionais, ou eu uso as internacionais. O problema de credibilidade, vamos dizer assim, é o mesmo. Claro que as internacionais, do ponto de vista de investimento, tem um pouco mais. Mas do ponto de vista prático, eu poderia pegar um ou não. Por que eu pego só as internacionais? Porque as internacionais, elas fazem um filtro, que é um filtro de mercado, infelizmente. Como elas cobram muito mais caro, eu não tenho investimento de 50 milhões, de 20 milhões. Eu saio do que eu chamo de middle market, onde a rentabilidade é maior, mas o risco é maior. Então, quando eu faço essa opção, eu estou escolhendo fazer negócios com quem? Os grandes bancos, Credit Suisse, Deutsche, Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Eu faço um direcionamento que me obriga a discutir com esses grandes bancos. Eu saio dos banquinhos pequenos, que em algum momento a gente teve um negócio que hoje a gente não tem mais. Então, é uma tentativa de filtrar os parceiros. Eu posso ter uma atitude ativa aqui, só que aí eu vou ter que ter uma estrutura maior ainda. Também faz sentido ter, em alguns momentos a gente até faz, mas é uma coisa muito específica. Eu estou vendo que o mercado de commodities está bombando e tem empresas relacionadas a determinada área que eu preciso aprofundar. Então aí eu vou atrás de alguma coisa, mas é pontual, não é uma prática. Tá? Aqui eu tenho uma...
eu tenho um quadro, só para vocês terem uma ideia, número de participantes, plano Petros 1, 78 mil, plano Petros 2, 49 mil. Os demais planos, eu tenho um número muito menor. Como vocês podem, 2.000, 2.060, 1.600, 1.700, são planos muito menores. Voltando, a grande concentração que eu tenho é para o sistema Petrobras, não tenho dúvida disso. A Petros existe em razão da Petrobras e o histórico igual a esse, de tamanho. Aqui uma rentabilidade, eu tenho um gráfico melhor do que esse, que tem um comparativo. Esse aqui é só para vocês verem a rentabilidade do plano. Desculpem, a qualidade não está legal, vou ver como melhorar isso aqui. Mas a gente tem até 2000, a gente vem até 2007 acima da meta salarial, vou mostrar depois no gráfico. Em 2008 eu tenho uma queda, que é a crise. Em 2009, até 2011 eu estou dentro da meta, começo a ter aqui, bater em 2011, 12, 13, 14, eu tenho um problema de rentabilidade aqui, que eu vou dizer, eu vou explicar, vou mostrar um quadro um pouco melhor do que esse aqui não está legal, aqui não tem comparativo. Quero mostrar para vocês como é que é o déficit da Petros. Como é que caminhou? 2008, ela era superavitária de 700 milhões, 2009 1,8 bi, 3,9, 4, 3,3. 2013 eu tenho o primeiro déficit de menos de 2,3 bi, 2014 em 6,2 bi negativo, e outubro de 2015 eu não tenho o número de dezembro. Por que eu não tenho o número de dezembro? Não é porque a gente não fechou, é porque o número de dezembro é o número do fechamento contábil, que eu tenho que apresentar ao Conselho. Então eu não posso usar essa informação até que ela seja aprovada pelo Conselho. Então eu estou usando aqui uma informação que é de outubro de 2015, certo? Em outubro de 2015 eu tenho 15 bilhões negativos. Então a Petros tem nos últimos 3 anos um déficit colocado aqui, e eu vou em breve dizer o que é cada uma dessas coisas. Importante, a imprensa diz que isso é um rombo, isso é um rombo, isso é um rombo. Isso não é um rombo, isso é um déficit, tem uma diferença muito importante. Por que a gente fala que isso? Por que o nome é déficit? Eu pego, como é que eu chego nessa conta? Eu pego tudo que eu tenho em caixa hoje, que eu tenho de tudo que eu tenho de dinheiro, bens, ativos. Esse aqui quanto que vale? Vale 66 bi, legal. De um lado eu tenho isso. Do outro lado, o que eu tenho de compromisso? Eu vou até o final, 2040, 2043, 2045, pego, calculo tudo que eu tenho para pagar, tudo, e trago para a data de hoje. Para o dia de hoje, como se eu tivesse que, vou pegar tudo que meus compromissos vou pagar na data de hoje para todo mundo. Se eu fizesse isso hoje, faltariam 15 bilhões para pagar. É isso. Então, 15 bi. É importante. Se eu trouxesse tudo lá da frente e fizesse para cá. E aí nós vamos entrar na discussão desses 15 com muito cuidado para explicar o que é conjuntural e o que é um problema do plano, para a gente poder aqui ter as informações básicas. Porque vocês concordam que o que eu tenho que pagar daqui a 40 anos muda um pouco? O mundo muda muito? Isso é a partir do pressuposto. Nós estamos hoje num momento econômico muito ruim. Se eu tivesse que pagar hoje era 15 bi. Eu não imagino, vou dar um exemplo, não é razoável imaginar que o preço do petróleo, por exemplo, fique em $30 por mais 4 anos. Bem, na verdade, se você trouxesse a outubro de 2015, outubro de 2015. Tá? Sempre quando eu estou falando aqui, eu estou falando de outubro. Tá? Mas se eu trouxesse tudo para essa data, o resultado seria esse. Não é razoável imaginar que eu não vou ter nenhuma oscilação econômica. Só uma questão aqui, o pessoal que está mais aí ao fundo aí, está ouvindo bem? E se precisar, a gente usa aqui o microfone. Mas... Vocês querem que use o microfone? Não. Parece não. Tá. Então, é importante deixar claro isso. Então, pegar todos os compromissos futuros, fazendo para a data de hoje, voltaria um tanto. Isso é um número que você faz, ele é importante, não é desprezível, é uma conta importante para a gente saber os compromissos, mas ela tem algumas ponderações, tanto que a própria legislação mudou, porque eu não posso te cobrar, eu não posso tentar resolver um problema daqui a 40 anos agora, desconsiderando a variação dos ativos. Por exemplo, no caso da Petrobras. Só para dar um exemplo, não é nem o nosso caso aqui, mas Petrobras, a ação hoje está em R$5, um pouco mais que isso. Não é razoável R$5. E eu não estou vendendo a ação está lá. Talvez não seja os 70 que foi, mas os 5 está longe da realidade. Então, você tem que tomar muito cuidado, que é para não tomar uma decisão desesperada e comprometer o resultado do resto da vida.
Então, eu vou prometo aos senhores que eu vou contar item por onde chega nesses 15, o que é cada conta. Isso aqui é uma projeção. A ABRAP, que é a representante, a associação que representa as entidades de previdência, entidades fechadas, Previ, Petros, FUNCEF, Postales, Valia e outras, ela chegou à seguinte conclusão, que a meta atuarial, que é o quanto é necessário ter de rendimento para que se cumpra as obrigações, foi de 17,3% em dezembro em 2015. E os fundos tiveram, em média, uma rentabilidade de 7,7%. Ou seja, a rentabilidade dos investimentos de todos os fundos, vamos seguir uma média, é de cerca de 10, vamos aqui, grosseiramente, 10 pontos percentuais menor do que seria necessário. Então é um problema que não atinge a Petros, atinge todo mundo. Todos os fundos estão com algum nível de problema. Principais impactos, aí vamos discutir cada um daqueles itens dos 15 bi. Primeiro, aqui não está em ordem de grandeza, tá? Se for uma ordem aleatória, a gente vai explicando. Fundo previdencial para o pagamento dos níveis, isso aqui tem um peso, no ano passado foi 3,5 bi, teoricamente, esse ano a gente vem trazendo ele carregado no acumulado do déficit. Quero deixar muito claro, eu não estou discutindo aqui se os níveis deveriam ser pagos ou não, isso não me cabe discutir. Isso, as pessoas entraram com ação ou fizeram um acordo, no caso da ação é mais claro ainda, entraram com ação, ganharam, o juiz decidiu, não me cabe discutir. Só estou dizendo o seguinte, para deixar muito claro, eu sei que é polêmico, eu não estou discutindo a legitimidade, estou discutindo o impacto, tem um impacto, pronto. Aqui. Aí eu queria falar sobre a Petrobras. Quem é que paga? Petrobras não deveria pagar isso? Essa ação deveria ser a Petrobras pagar. Foi ela que deu o Vou golpe. falar sobre isso, olha só. O que a gente fez aqui? Aqui, a gente tem basicamente o grosso, o grande volume, então, em dois tipos de ações. As ações que tiveram, a Petros foi condenada, única e exclusivamente a Petros, a Petrobras não foi condenada, e outras que a Petrobras foi condenada solidariamente junto com a Petros. Essas que a Petros e Petrobras foram condenadas, essas nós já demos início a um processo de tratativa com a Petrobras, até mesmo por indicação do Conselho Fiscal, para discutir quem é que paga essa conta. Mas hoje está lá no plano, ponto, nós estamos discutindo. As outras, eu confesso para vocês, nós também vamos discutir com a Petrobras, mas juridicamente eu tenho uma decisão que está imputando a Petros. Cabe outros debates? Cabe, nós vamos fazer. Mas nós estamos atentos a isso, mas o fato é, hoje ele tem um impacto. Então, assim, eu entendo essa preocupação, ela é legítima, mas para nós, a partir do momento que tem uma decisão, eu tenho que resolver. Então, eu estou tentando, a diretoria está incumbida de tentar resolver uma saída, mas de fato tem esses dois universos muito claros. Tá? Então, o que o pessoal está fazendo? Estava separando e aí não tem jeito, caso a caso. Eu tenho que olhar caso a caso, ver quanto que o cara ganhou, eu tenho isso, mas eu preciso separar nas ações e olhar o João, o Pedro, na ação deles. Primeiro, quanto que é o custo deles? É 1.000, legal. Esses 1.000, a Petrobras foi condenada? Sim ou não? Não foi. Então, pera aqui, põe na segunda coluna. Vamos cobrar, vamos discutir primeiro isso, é o que nós estamos fazendo. Aumento das provisões das ações judiciais, de novo, não estou discutindo as ações, estou discutindo o resultado. Tem uma série de ações que é natural. As pessoas sentiram que tiveram direito lesado, entraram com uma ação e ganharam. Ponto, acabou a discussão. No último ano, 500 milhões, mas um acumulado disso vem no último período, ano a ano, cerca de 500 milhões. Isso vem aumentando. Alguns anos, estou dizendo só do contingencial, não quer dizer que isso por si só tem um impacto de 500 milhões no resultado. Nesse ano teve 500 milhões e no histórico tem, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, 500 milhões todo ano aumentou. Aqui a gente fez uma revisão de todos os contratos jurídicos, todos os contratos contenciosos, fizemos uma nova tonelada de preço, conseguimos uma redução considerável do ponto de vista administrativo, que não vem lá na frente, mas de fato, isso aqui eu não estou discutindo o administrativo, estou discutindo o resultado. Eu tenho uma outra questão, que são as premissas da composição familiar, que é o que nós chamamos de família real. O que é a família real? A família real
custará ao nosso plano 5 bi. 5 bilhões. O que é a família real? Vamos lá. Quando for, em determinado momento, estou sendo de maneira muito grosseira, tá? Não se preocupem muito com os números que eu vou dizer agora, mas só para se ter uma ideia. Foi projetado que um petroleiro, lá na formação do plano, em determinado momento, que um petroleiro, quando fosse se aposentar, no momento da aposentadoria dele, ele teria uma mulher 2 anos mais nova, um filho com 16 anos e um outro com 17, por exemplo. Isso foi o desenho que foi feito. Isso vem sendo considerado como um fator lá na conta do cálculo dos compromissos da Petro. O que aconteceu no mundo real? A composição familiar do petroleiro, ela deixou de ser aquela prevista e eu passei a ter ela de fato. Eu aprendi, pelos bancos de dados, pelo período, eu consigo dizer objetivamente que o João, que vai aposentar no ano que vem, ele tem um filho de 2 anos, ele casou com uma mulher 20 anos mais nova, ou ao contrário, a Maria casou com um homem 20 anos mais novo, tem um filho de não sei quanto. Eu consegui de fato ter um número real. Quando eu pego esse número, exatamente a situação do cara, e trago para conta, eu tenho um impacto de 5 bilhões. E eu tenho que fazer isso. Porque eu não... Para mais. Aqui tem uma série de... Aí tem as interessantes demografias de falar, efeito Viagra, efeito da... E é um dado concreto. Eu não sei se é no nosso caso, ou na demografia do modo geral, tá? Mas de fato eu tenho aqui uma composição real da família. Isso aqui, você já assistiu isso na pele com outro nome, na minha análise. Em salvo engano, 97, quando a Petro decidiu que os aposentados não poderiam incluir mais filhos, só até o momento da aposentadoria, no fundo, é um pouco de adequação dessa composição familiar. Em determinado momento, assim, estou sendo aqui, estou fazendo uma suposição, mas em determinado momento, provavelmente se identificou esse aumento da disparidade entre o previsto e o que estava acontecendo, e estancado. Não estou entrando no mérito se foi certo ou se foi errado, foi o que fizeram. O que nós estamos fazendo agora? Estamos pegando todo e trazendo para cá. Isso já passou pelo Conselho Deliberativo, isso já passou pela patrocinadora e pelos órgãos governantes da Petro. E o outro impacto do PPSP é o forte impacto no cenário econômico, que aí eu vou demonstrar algumas ações